aí? Moléculas psicodélicas, das cascadas de sinais aos efeitos subjetivos. Muito obrigada. Oi, pessoal. Então, vou iniciar minha apresentação. Essa é a capa. Oswaldo me orienta e estamos na segunda jornada. Tem microfone? Tá baixo, tá falando baixinho. Vamos ver. Tá bom assim, gente? Para quem tá também lá no... Perfeito. Será que dá? Tá. Perfeito. Tá. E, então, meu primeiro slide, eu inicio só com uma contextualização de resquícios, desde quando a humanidade, foi essa pergunta que eu iniciei, só para contextualizar, teve acesso às moléculas psicodélicas, e aí a arqueoetnobotânica vê os resquícios disso, faz uma datação radiocarbono, cromatografia, e um cacto cacto que tem a pescalina foi encontrada no Texas, e eles chegaram na datação que era 600 anos depois de Cristo. O DMT também foi encontrado um kit de ritualístico, e esse é o artigo que eu achei que é mais antigo, e a psilocibina eu não encontrei. Interessantes também são os primeiros relatos, quando os espanhóis chegam na América Latina. O Carvajal fala que encontrou uma xícara para o sol, que é tipo um vinho, e alguns atributos que talvez seriam a ayahuasca. O Motolina comenta dos cacto peyote pelos nativos, e o Sahagún comenta dos cogumelos Teonacate, que significa carne dos deuses. E mais modernamente, o que é a investigação que faremos nesse trabalho, são as primeiras sínteses com o SPAF, com a mescalina, o Munsky para o DMT, e o Hoffman para o LSD, e depois ele também sintetiza a psilocibina. E uma coisa importante é que desde 1961, um artigo que contém em 2023, fala que essa pesquisa cessou bastante desde a proibição das Nações Unidas, então faz 50 anos que a pesquisa tem esse problema de passar por essa questão. E também, começando pelos neurotransmissores e os receptores, os neurônios são repletos desses receptores em seus dendritos, principalmente, e na bicamada lipídica do neurônio. E cada receptor ele reage a um neurotransmissor específico, e aqui tem mais de 40, e eu coloquei 3 para simplificar, e cada um os cientistas atribuem a dopamina, a felicidade, a alegria, a estamina, a vigília, a acetilcolina, a outros atributos do estado de vigília, da vivência humana. E os compostos químicos psicodélicos, eles vêm para substituir esses neurotransmissores. Eles se encaixam mesmo em alguns receptores. Aí, por exemplo, temos a mescalina, que são divididas em 2 categorias. As moléculas em vermelhas são feniltilaminas, que tem esse anel aromático, a cadeia de carbono e o nitrogênio. E a outra classe de moléculas são as triptaminas, com um anel também aromático, benzeno, um anel pirrol, forma um indol, e pequenas variações disso levam a estados mentais diferentes durante a utilização dessas substâncias psicodélicas. O foco aqui é a mescalina, que é uma feniletilamina, o DMT, triptamina, o LSD e a psilocibina. Então, um momento importante dessa pesquisa foi quando os cientistas, em 2017, conseguiram cristalografar e colocar em imagem o LSD aprisionado no receptor 5-HT2, que é um receptor de serotonina. Então, ele está substituindo o neurotransmissor serotonina, e ele se acomoda de certa forma aqui dentro desse receptor, tem uma certa rotação, interage com os aminoácidos laterais, e o diferente dele com relação à serotonina, e hipotizam os pesquisadores, é que há uma tampa que fecha e deixa o LSD por horas ali, em vez de alguns segundos ou minutos, como seria com a serotonina, o que faz com que o neurônio se excite mais do que o normal. E aí vamos continuar essas cascadas de sinais moleculares. Então, o LSD aqui em 2 se acoplaria na 5-HT2A, o receptor de neurotransmissor de serotonina. Esse receptor se ligaria à proteína G, como vimos na apresentação anterior, que se liga ao fosfolipase C, que ele corta os fosfatos de lipídios. Esses lipídios eles se dividem
GAD e IP3, que é um resquício do fosfolipídio. O IP3 ele abre uma vesícula de cálcio, que ativa a excitação do neurônio, e o DAG ativa um PKC, que vai ativar os outros receptores e neuroreceptores. O PKC fosiliza alguns aminoácidos de receptores. Então, fica nesse ciclo de ativação contínua. E como o LSD está aprisionado no receptor, então mais ativações e o neurônio cada vez mais excitado. E não é apenas no interior logo abaixo da camada interna do neurônio que é ativado e mobilizado, mas também todo o interior do neurônio, então são as proteínas de sinalização intracelular, são ativadas, então mudando desde aqui do LSD se aprisionar no receptor até um conjunto de proteínas de sinalização, ligam a enzimas metabólicas e alteram o metabolismo do neurônio, e também altera proteínas que estariam na regulação da transcrição gênica, ou proteínas que estariam no citoesqueleto. E então continua os processos moleculares no interior do neurônio, e até chegar num conectoma geral dos neurônios. Aqui é, na verdade, do álcool, você está fazendo uma levedura, mas eu acho que podemos fazer uma analogia para o neurônio. Para você entender o que está acontecendo no neurônio, no momento em que está entrando num estado psicodélico, você teria que ter todo um conectoma de proteínas 2 a 2 interagindo conforme o tempo, e aí você teria uma descrição completa do que está acontecendo naquele neurônio no momento em que a pessoa está em estado alterado de consciência. Então, como começa a ficar uma coisa muito complexa, eu estou aderindo um pouco ao que o Nichols vai concluir, é que elucidar as cadeias de eventos que levam à ativação de via de sinalização diferencial, que é toda essa, além do receptor e da molécula psicodélica interagindo, todo o resto seria uma sinalização diferencial, pois cada molécula ativaria de maneira diferente essas cadeias. Então, elucidar essas cadeias de eventos, até os efeitos subjetivos provocados por diferentes moléculas psicodélicas, está atualmente além de nossas capacidades. Então, adero um pouco a essa hipótese e vou continuar a investigação. E para continuar, vou fazer uma simplificação do processo molecular do neurônio, então é meio comum isso daqui. Ora estão em estado de repouso, então processos moleculares para a sustentação das atividades básicas da célula, e ora estão em estado de ativação, que é processos moleculares para a realização de alguma função específica. Então, muitos neurônios, a maioria são especializados em gerar spikes, com módulos, direção e sentido, nos múltiplos ramos axonais por todo o comprimento de cada. E alguns neurônios, quando em estado ativo, apresentam um funcionamento que evidenciamos como qualia. Então, quando passa disso, talvez ele gere alguma síntese de molécula específica, alguma proteína desses processos moleculares que vivenciamos com qualidades subjetivas. Aí, então, partindo um pouco finalizando essa parte molecular, pensando agora do neurônio como inteiro, há vários momentos, várias teorias para investigar esse momento, mas a que eu identifiquei por trabalho foi entender a geometria neuronal e sua fractalidade intrínseca. Então, a hipótese que eu aderi, e a segunda leva a duas consequências, que na geometria fractal intrínseca dos neurônios, um fluxo de potencial o percorre de modo coerente, gerando uma percepção coerente, que é o estado normal de consciência. Mas, nesse mesmo geometria intrínseca dos neurônios, quando há uma interferência de moléculas psicodélicas, ocorre um fluxo de potencial que o percorre de modo incoerente, gerando uma percepção alterada. E aí tem alguns artigos que abordam dessa maneira. Esse daqui do Smith é um deles. Ele analisa a partir dessas angulações e dessa largura de cada axônio e utiliza a ressonância magnética, que faz contagens de caixas de mais informações e consegue medir se o cérebro, quando está em estado alterado de consciência, está em mais fractalidade ou em menor fractalidade. E dois campos de investigação que eu acho interessantes são regimes dinâmicos estáveis em um mesmo substrato estrutural, que parece ser o caso, e dinâmicas caóticas em geometrias não triviais. Tá, então, partindo um pouco agora desse neurônio e indo para o aglomerado de neurônios, para uma população de neurônios, e agora também já aderindo também a uma tese de superveniência do mental sobre o corpo, em que o que está acontecendo na mente dessas pessoas é o que está acontecendo no seu cérebro. Então, é relatado muito que as pessoas começam a ver fractais em sua visão. Então, possivelmente, seu cérebro está de maneira fractalizada, mas não também em estrutura, mas porque se revelou o fluxo de potencial incoerente. Aí alguns autores, como Ernest Montrout e o Kohn, eles tentam fazer uma matemática sobre isso,
e a partir de uma transformada de coordenadas, ele fala que o córtex ele tem uma coordenada translacional, enquanto a retina tem uma coordenada radial. Então, ele fala, o modo mais simples do córtex, e não está na retina, os fractais. Aí tem um argumento que cegos conseguem ver ainda, porque pessoas totalmente no escuro também conseguem ver fractais. Então, estaria no córtex para eles. E os sinais mais simples que ocorreram no córtex são essas lineares e angulares. E quando a pessoa estivesse em estado alternado de consciência, sairia desse modo coerente e a pessoa começaria a vir dessas outras formas. E se um neurocientista me disse isso daí, realmente a pessoa está vendo fractal. E agora eu vou começar a fazer alguns paralelos entre efeitos subjetivos e essas evidências neurocientíficas. Então, uma pessoa, eu estou usando o Erovid, que é um site famoso de relatos, e essa pessoa meio que descreve o que sentiu e que estão falando que esse fenômeno é acomodado pela neurociência. Então, imagina um objeto visto com double vision, ele vai afirmar, que seria ou essa mãozinha com várias divisões. Quando você fica vesgo e olha para seu dedo, para sua mão, você tem um processo de double vision. Então, é possível dizer qual dos dois objetos é real e qual é a ilusão. De fato, não é objeto real, a sensação fenomênica. Ambos são renderizações visuais das sensações da mesma coisa. Agora, imagina o double vision estendendo ao infinito, que seria essa imagem do meio aqui um pouco. Uma cascata de objetos de todos os tamanhos e cores. As cascatas visuais eram autossustentáveis. As coisas vistas explodiam na visão como multidão, elas mesmas como progenitoras de cascatas e formas. As formas de unidades de fenômenos reais à minha frente foram perdidas nesse processo. Então, algumas pessoas falam, não, você está exagerando, senso comum, talvez. Mas o neurocientista, ao ver esse relato, ter a teoria neurocientífica, fala, não, realmente, pegando os dados do que você estava sentindo, o seu cérebro está nesse estado do que você está descrevendo e podemos acomodar esse fenômeno. Há mais um outro processo também que tentamos descrever de relatos, são cascatas de sinais acumulados neurais no tato. Então, o Monte Castro, ele analisando certas regiões do cérebro, ele conclui que quando ele estimula uma região da mão do animal, é um coelho, um animal, ou um gato nesse caso, tem uma região no cérebro que está respondendo apenas essa região. Então, a região da mão, tem um lugar no cérebro que está respondendo apenas a região da mão, na perna, ou no braço, ou na boca, teria uma região no cérebro que está respondendo apenas essa região. E, então, quando fôssemos para um relato de uma pessoa em efeitos subjetivos corporais, então esse caso também contém no Erovid, o sujeito ao tomar banho, no auge do efeito, relata. Quando toquei na água, comecei a derreter, alucinações estranhas nos membros extras, tipo ter um braço, senti que estava tendo um braço a mais, ou tendo olhos a mais, lugares estranhos podiam ser vistos e sentidos. Depois ele consegue colocar roupa, o que eliminou a sensação dos membros extras, mas ainda senti que estava desmoronando, minha pele estava rastejando na minha cabeça, pedaços dos meus lábios estavam caindo e meus membros dobrados e esticados em posições estranhas. Quando a pessoa relata isso, não é estranho, assim, né? Mas se um neurocientista está pegando os dados desse sujeito em experiência e acomoda na teoria, ele fala, não, realmente, na hora que você sentiu que estava com um braço a mais, a região do seu cérebro que faz você sentir isso estava sendo ativada. Então, seu relato é verídico com a ciência. E aqui eu coloquei mais imagenzinha que senti isso e a religião um pouco, lembrei um pouco do hinduísmo, que relatam esses seres diferentes, estatuetas. Né? E mais um caso que tentaria explicar essas cascatas de efeitos, desde o molecular até o conjunto de neurônios, é que alguns neurocientistas também encontraram um lugar no cérebro, que é o giro temporal, em que eles falam que ali há todo o inventário fonemático em que o sujeito ouviria. Então, sujeitos foram colocados para ouvir a língua inglesa, e para cada fonema que era ouvido, só apenas certas regiões ativadas. Então, eles colocaram de maneira colunar o microeletrodo, e então, uma certa região só ativava para bi, di, pi, mas outra região só ativava para quando chegava no ti, cá, outra apenas para essas outras aqui. Então, a neurociência fala, não, tem uma região no cérebro que só aderia a todo o inventário fenomático, é possível. Então, quando a pessoa relatasse em estado alterado de consciência
que eu consegui ouvir um bando de alienígenas ou algo assim acima de mim, a falar um com os outros, o neurocientista vai falar, realmente, a sua língua nativa está acostumada com os fonemas colocados em certa ordem, mas quando você estava em estado de consciência, houve mais estabilidade e a arquitetura do seu cérebro se revelou de certa forma que você não estava acostumado. E você ouvia uma linguagem diferente do que você costuma ouvir. Aí eu não conheço nenhuma linguagem alienígena, mas eu conheço a língua chinesa, é bem estranha para nós, não sei se pega aqui. Se não... é isso. Tem uma pessoa falando em chinês só, e é estranho ouvir uma pessoa falando em chinês, e aí seria estranho um sujeito, quando vê uma pessoa falando, fala, não, a pessoa não está falando brasileiro, está falando de uma língua, falando outra língua que eu não estou conseguindo entender. Só que é plausível, a partir da neurociência, que isso acontecesse. E uma das reflexões no final de um pesquisador que eu sigo é que ele fala, mas a neurociência só está ficando nas substâncias e nos seus efeitos, e não e ela deixa de fora o setting e o setting. Mas o setting, ele pode, a história de vida da pessoa, a genética, nós podemos falar que é o neurônio da vovó, né? Muito conhecido na neurociência. Então, se você está com trauma, esse neurônio está muito ativado. Então, podemos fazer um tratamento em que vamos suprimir um pouco, mas vamos fazer com que esse neurônio seja menos ativado, você tenha menos trauma em relação a esse ambiente vivenciado. E o sétimo ambiente, a ciência fala, não, mas conseguimos colocar você num laboratório e com psicoterapeuta e consideramos dados válidos apenas esse ambiente, não um ambiente no mundo natural, né, no mundo normal. E acho que é isso. Demorou muito. Obrigada. Acho que você falou 15 minutos. Metade. Deu meia hora. Mas tá ótimo, nossa. A gente tem bastante tempo para perguntas. Ou perguntas psicodélicas. Nessa... Bom, dentro do contexto que você falou, parece que seria muito importante, então, qual neurônio que realmente a substância está sendo acoplada. Né? Se é uma cascata de ativações, qual neurônio seria muito importante, mas são vários, né, provavelmente. Né? Mas não sei, como você vê isso, assim, em relação a isso? Porque parece que tem uma certa generalidade, assim, né, na experiência, mas que também teria uma especificidade do começo das cascatas. Né? Eu acho que, tipo, qual é a entidade que é importante para a neurociência? Eu acho que é isso, né? Aí a conclusão é que seja um neurônio ou algum aglomerado de neurônios, né? Então, eles em ligações, não em uma quantidade específica que seria os efeitos sensoriais que sentimos. Então, eu acho que aderir ao neurônio como entidade é importante. Outras pessoas aderem a outras entidades, né? As colunas corticais, talvez. Não, eu queria só... Lá, falar. Eu perguntei para a galera aqui se dá para ouvir, porque eles estão me ouvindo daqui, então talvez acho que dê para ouvir. Qualquer coisa, grita em palavras aí, gente. Eu notei que quando você fala em fractais e tal, você está preocupado em aspectos estruturais, né, dos neurônios, e não em alterações qualitativas, né? É mais como que eles se organizam no espaço, no tempo, e nem tanto os aspectos qualitativos. Mas a experiência psicodélica traz também alterações qualitativas. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tentei colocar nesse slide aqui, que a maioria apresenta spikes e alguns neurônios, quando em estado ativo, apresentam funcionamentos que conhecemos como qualis. Aí seria uma síntese de compostos químicos ou moléculas específicas de processos moleculares. Mas quando a literatura está muito cortical, então eu tentei só ficar na parte de estrutural mesmo. Eu achei que era uma melhor maneira de pensar no momento. Não, porque sei lá, com experiência de LSD, as cores ficam mais intensas, mas tem relatos de surgir novas cores ou
ou distinções mais ricas entre as cores, assim, quer dizer, será que isso pode ser considerado uma alteração qualitativa ou é tudo estrutural? Uma cor ficar mais intensa é considerado estrutural, né? Uhum. Tem relatos disso, com certeza. Mas eu pensei mais nos fractais visuais disso, né? Eu acho uma coisa mais impactante do que algumas cores mais evidentes ou menos evidentes. Mas tem relatos de cores, a pessoa fala, vi cores que eu nunca... O daltônico seria interessante de ver Muito interessante, muito bacana. Me chamou a atenção um pouco dos relatos do Eurovid que você mostrou, das pessoas. E aí você comentou do neurocientista, e eu fico pensando nessas suas pesquisas, se você encontrou uma comunidade ou pessoas que tanto experienciam a parte teórica quanto a parte prática. Sim, existe uma comunidade de pessoas que ativamente estão estudando a fundo a literatura, que estão estudando, auto-experimentando com outras sensações, assim, existe uma sociedade, existe alguma coisa formalizada de pessoas que estão... Porque acho que tem muita coisa interessante, né? Acho que o Eurovid vai ter relatos infinitos, super interessantes, aprofundados, e imagino que uma fração dessas pessoas também se interesse num contexto acadêmico, filosófico, neurocientífico. Em alguns relatos que eu vejo, a pessoa fala da sua carreira antes, né? Eu sou engenheiro de formação, não sou meio cético no uso dessas substâncias. Aí, quando usa, relata que é realmente verdadeiro tudo que o pessoal está relatando. E eu acho que essa comunidade, o conceito é psiconauta, né? As pessoas psiconautas, então as jornadas psiconautas, são pessoas que estão tentando fazer essa experiência. Eu acho um bom conceito eu acho que pode ser entendido de maneira acadêmica também. E o Alexandre Schulman? Alexandre Schulman. Você fala que ele quer saber psiconautas que são cientistas ao mesmo tempo. Verdade. O exemplo é o Alexander Sassachugin, que o Oswaldo lembrou agora. Porque ele foi um químico famoso, assim, que ficou, ele trabalhava numa empresa, ele ganhou um adendo do DEA para ele fazer qualquer molécula química que ele quisesse. Então, ele montou um laboratório na sua casa e começou a elaborar pequenas variações. Basicamente, foi ele que pensou essas variações aqui. Para ele falar, ele tem um livro de triptaminas e um livro de fenitilaminas. E para cada molécula alterada, ele experimentava, relatava no seu diário e falava também como sintetizar. Então, era um manual de cardápio e de experimentação. Tem um grupo muito legal que chama Qualia Research Institute, Instituto de Pesquisa de Qualia, que é bem focado no DMT, assim, e principalmente no aspecto de representação matemática dos estados de consciência. É isso, cara. O principal chama André Gomes. Não sei. Nossa. Europa. Instituto do Qualia? Qualia Research Institute. Nossa. Chique. Isso é novo. Deixa eu perguntar, na sua pesquisa você vai chegar a encostar na parte religiosa, sabe? Porque essa galera quando entra assim em transe, às vezes pode ter visto Deus, falado com Deus, ter visto as coisas assim, ou você acha que... Então, é isso que eu pensei que o conceito de dissolução de ego ou entrar no vazio total, eu acho que essas experiências que levam às concepções religiosas, elas são mais difíceis de explicar neurocientificamente. Então, a neurociência vai tentar falar, mas isso que você está sentindo como religião é porque seu cérebro está em tal estado. Então,
Eu acho que é essa a briga que vai ocorrer, tipo, de explicação do seu fenômeno. Não, tudo bem, mas o fenômeno para a pessoa que é. Eu tô falando em relação à pessoa, né? Não em relação à ciência. Vamos tentar descobrir que o conjunto de neurônios tal fez isso ou aquilo. É a pessoa, né? E a pessoa vai jurar de pé junto que falou com Deus, fez isso, fez tudo que você não vai ter essa interseção de passar, tentar tocar, não sei, porque eu acho essa parte mais legal, na verdade, a experiência da pessoa, né? Uma experiência bem científica, beleza, a gente vai relatar, poucas pessoas vão entender, né? Porque é uma parte científica só, a parte acadêmica que vai entender, mas a pessoa, o relato dela que é mais importante, né? Você olhar para ver, nossa, eu vi mais cores. Será que você viu mais cores? Ou você só percebeu, né? Porque cor não existe, né? A cor, nosso cérebro vai lá e pinta as coisas e a gente fala que cor existe, né? O fenômeno, né? A onda ondulatória existe. Aí seu cérebro vai lá e pinta ela, interpreta ela e pinta. Né? Por isso que, aí até, como comentou, se a gente fizesse isso com quem é daltônico, né? O daltônico ele tem menos percepção só, né? Mas ele enxerga do mesmo jeito que a gente, faz tudo igual. E aí o relato da pessoa que eu acho que é mais interessante, né? Então, você tem que estar, não sei, né? Eu te perguntei isso daí porque a parte mais curiosa para mim é essa, né? Ver o que a pessoa tá achando disso, né? O neurocientista vai falar, tá acontecendo tal coisa, mas cadê, entendeu? É a pessoa, sabe? O que está acontecendo? Os relatos eles estão ali dentro. Não, então, mas além de o que está acontecendo é juntar com essa parte, claro, né? Então, os relatos não devem ser excluídos, mas não dá para fazer tudo os relatos também. Agora, para isso, existem nas pesquisas com psicodélicos um questionário específico chamado questionário de experiência mística, que vale para qualquer tipo dessas coisas. Então, por que a experiência mística seria interessante? Porque, principalmente, para as pessoas que estão em tratamento, as experiências elas são muito válidas para o encontro dela, sei lá, com Deus, fez com que ela percebesse que o tabagismo é uma coisa muito, nociva para ela. Então, elas são muito consideradas, principalmente quando os psicodélicos são usados nesse ambiente de tratamento. Então, é um questionário que ele é aplicado no mundo inteiro. Se você for fazer pesquisa com psicodélicos. E, alternativamente, tem um campo chamado ciência da religião, que estuda, que é interdisciplinar, que estuda antropologia, psicologia social, que eles se dedicam a estudar a experiência religiosa como um todo. Né? O transe religioso é considerado um fenômeno universal em todas as culturas. Todas as culturas têm alguma forma de transe religioso, e tem a ciência da religião que se dedica a estudar esse fenômeno. Mais alguma questão? Então, muito obrigada, Lucas. Foi promissor. Essa só. Isso você para de compartilhar aí? Aí eu vou compartilhar aqui. Eu acho que vai dar certo. Você quer parar a gravação? Obrigada. Muita coisa.